Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos. A Gislene está lá em Rio Grande do Sul, Wendel, Lucas, Marcelo, Patrícia, sejam todos bem-vindos a essa live de hoje. Rita, um prazer recebê-los. Essa live em que eu pretendo falar sobre a gratuidade da justiça, essa live que faz parte de um projeto que eu estou implementando em trazer conhecimento acerca do regime financeiro no processo do trabalho, notadamente quanto aos honorários sucumbenciais, mas não exclusivamente em relação aos honorários, como também todos aqueles institutos que dizem respeito, direto ou indiretamente, Dr. Diego, Cássia, Juliene, dizem direto ou indiretamente respeito ao regime financeiro no processo do trabalho. E hoje eu estou trazendo um tema diferente dessas últimas ocasiões, doutor Arabiano, doutor Lucas, um prazer, que é justamente a gratuidade da justiça. Eu tenho comigo que as alterações implementadas pela Lei 13.467 no direito e processo do trabalho foram substanciais principalmente no plano do processo do trabalho, especialmente no processo do trabalho, em que a 13.467 alterou diversas normas relativas ao regime financeiro, por exemplo, com a fixação de honorários sucumbenciais, definição da gratuidade da justiça, regras específicas, regras restritivas. Então, eu tenho comigo que essas alterações, doutora Luzinete, lá de Rondônia, boa noite, doutor Diego, é um prazer recebê-los. Tá? Eu tenho comigo, então, que essas alterações realizadas pela 13.467 no processo do trabalho foram mais substanciais do que no direito material. Doutora Elisângela, é um prazer, a Aline também, é um prazer. E hoje, consequentemente, eu quero falar sobre a gratuidade da justiça. Mas o que é a gratuidade da justiça? Nós precisamos de compreender exatamente o que é esse instituto para que daí nós possamos retirar, extrair as consequências dessa definição, qual que é esse tratamento. Né? Para a gente compreender isso, a gente deve entender o caráter de direito fundamental do acesso à justiça. Né? Está lá no artigo 5º, inciso 35 da Constituição, que a lei não poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Bem, um dos mecanismos de concretização do acesso à justiça é exatamente a gratuidade da justiça. Uma vez que, Dr. Tony, seja bem-vindo, Marcelo, a gratuidade da justiça, então, ela concretiza o acesso à justiça à medida em que corresponde à inexistência de entraves de caráter financeiro àquelas pessoas que não possuem capacidade para demandar. Se não fosse a previsão da gratuidade da justiça, as pessoas sem capacidade financeira, e daqui a pouco nós vamos ver o que é isso, teriam muitas dificuldades de demandar, sejam como autores, sejam como réu, e, consequentemente, a promessa constitucional de acesso à justiça seria esvaziada. Não é isso? A gente tem que observar que a previsão de acesso à justiça é uma previsão que está lá no artigo 5º, inciso 35, ou seja, é um direito fundamental, mas também está em diplomas de direito internacional. Daí, o acesso à justiça é considerado também um direito humano. Né? E a gente deve entender que a gratuidade da justiça não deve corresponder a um benefício, não obstante o texto legal, em alguns momentos, se refira a esse caráter. A lei, em alguns momentos, fala o beneficiário da gratuidade da justiça. Nós, quando vamos apreciar, nós, quando vamos pedir ou requerer a gratuidade da justiça, normalmente a gente fala o benefício. Mas não, a gratuidade da justiça não é um benefício, e isso aqui é extremamente importante. Porque se for um benefício, se a gente reconhecer que ele tem essa natureza, nós podemos entender, então, que ele é um presente conferido pelo Poder Judiciário. É um dom conferido pelo Poder Judiciário. É como a gente falaria, um mero benefício, mas não.
Nós temos que compreender a gratuidade da justiça como um direito subjetivo que deve ser reconhecido àqueles que atendem os requisitos estabelecidos legalmente, que nós vamos ver daqui a pouco. Tá? Então, a gratuidade da justiça, pessoal, consiste nisso, a isenção ou na dispensa do pagamento de despesas processuais e também de honorários advocatícios. Bem, mas aí, essa gratuidade da justiça importaria uma isenção definitiva ou uma dispensa provisória? É bom a gente entender, João Maurílio, é bom a gente entender essa distinção pelo seguinte, porque a isenção definitiva significa que não haveria jamais o pagamento de qualquer despesa processual a partir do reconhecimento da gratuidade da justiça. Ao passo que, se a gente entender a gratuidade da justiça como uma dispensa provisória, vão remanescer depois parcelas ou despesas a cargo daquele titular desse direito. Bem, eu falo para todos que no processo do trabalho procurou-se criar uma gratuidade da justiça ao modelo, à forma trabalhista. Isso foi implementado pela 13467, em que determinou que o beneficiário da gratuidade da justiça, o titular da gratuidade da justiça, deveria suportar despesas processuais, ainda que mantido aquele estágio, mantida aquela situação que levou ao reconhecimento da gratuidade da justiça. Ou seja, mesmo o titular ainda sendo hipossuficiente, ele deveria suportar o pagamento das despesas processuais, no caso, os honorários sucumbenciais e os honorários periciais. Mas aí vocês se lembram que o STF, pela ADI 5766, falou, não, é diferente. A pessoa, enquanto atender os requisitos para o reconhecimento da gratuidade da justiça, ou seja, a sua hipossuficiência, ela não deve suportar as despesas processuais. Daí, nós tivemos, então, pela 5766, o não pagamento dos honorários sucumbenciais, também o não pagamento dos honorários periciais. Né? E essa previsão, bem, então, essa foi a proposta da 13467. Assim que o STF decidiu na 5766, o que aconteceu? Parte da jurisprudência e diversas vozes afirmaram o seguinte, afirmaram que a partir de agora nenhuma despesa processual seria suportada por aquele beneficiário da justiça, da gratuidade da justiça. Daniel Franzão, Joelson do Infodireito, Késia, Luciano lá de Quirinópolis, doutora Mércia, sejam todos bem-vindos. Bem, a jurisprudência e parte da doutrina falaram o seguinte, olha, então, pela 5766, não haverá nenhum pagamento por parte do beneficiário da gratuidade da justiça. Foi necessário que o STF, então, por meio dos embargos de declaração, tenha afirmado o seguinte. Olá, Janaína, boa noite. Doutor Rodrigo, o Daniel, o STF, então, tenha falado o seguinte, olha, é possível, sim, a imputação de despesa ao beneficiário da gratuidade da justiça se ele deixar de atender os requisitos ou se houver uma alteração, doutor Oswaldo, seja bem-vindo, tá? Se houver uma alteração da sua condição financeira. Né? Então, no processo do trabalho, nós voltamos à concepção de gratuidade da justiça, como temos lá no processo civil, com algumas particularidades. Por exemplo, no processo civil, o beneficiário da gratuidade da justiça, posteriormente, ele pode vir a ser obrigado ao pagamento dos honorários periciais. Ele, implementando condições econômicas lá, ele vai pagar os honorários periciais. Já no processo do trabalho, não. O beneficiário da gratuidade da justiça, ainda que ele volte a implementar condições, ele não fará o pagamento dos honorários periciais, que são atribuídos à União. E a partir desta regra, nós tiramos algumas outras consequências, e uma delas é
e aquelas decisões que antes das 5766 transitadas em julgado tenham determinado ao beneficiário da gratuidade da justiça o pagamento dos honorários periciais. E, principalmente, o perito já recebeu. Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, nós já falamos aqui em uma ou duas ocasiões. Mas e neste caso aqui? E neste caso aqui, em que se trata dos honorários periciais? Terá que haver o ajuizamento de uma ação rescisória para desconstituir aquele título. Não é isso? Mas essa ação rescisória vai ser ajuizada em face de quem? Em face do perito. Olha que situação que nós vamos ter. Nós vamos ter um novo processo agora contra o perito, para que ele possa devolver o dinheiro, para que aí ele pegue aquela decisão que lhe reconheceu os títulos e formule a pretensão em face da União. Então, vocês podem perceber a complexidade que é esse tema e a conceituação da gratuidade da justiça. Essa ideia, pessoal, de que a gratuidade da justiça é uma dispensa provisória, exceto no caso dos honorários periciais, está inspirada lá no antigo artigo 12. Doutora Zaida, seja bem-vinda. Fred. Doutor Oswaldo, ótima pergunta, eu vou respondê-la. Olá, Regina, boa noite. Bem, pessoal, o artigo 12 da Lei 1060 estabelecia isso, né, que se a pessoa recebesse algum valor suficiente para pagar as custas, essas custas seriam imputadas a ele. Né? Então, essa é a inspiração mais imediata. Saulo, meu aluno de Goiatuba, Karina, minha ilustre colega, sejam bem-vindos, tá? Bem, e por que no processo do trabalho talvez essa preocupação não seja tão grande para a gente? Porque no processo do trabalho, diferentemente no processo comum, em que lá existe a figura das despesas prévias, aqui nós não temos isso, Renata, tá? Nós não temos isso, doutora Isabela. A princípio, as despesas no processo do trabalho, doutor Guilherme, seja muito bem-vindo, as despesas no processo do trabalho só são pagas ao final. Isso é um eixo estrutural, utilizando uma nomenclatura do professor Cândido Rangel Dinamarca. Ele traz dois eixos estruturais. Eu identifico 4 eixos estruturais do regime financeiro no processo do trabalho, e um deles é justamente esse, a inexistência, por via de regra, do pagamento de despesas processuais de forma prévia. Mas nós temos algumas exceções. Uma delas, por exemplo, doutora Renata, é o depósito para o ajuizamento da ação rescisória. Uma outra despesa não prévia, mas intercorrente, é o pagamento a realização do depósito recursal, o pagamento das custas recursais. Uma outra despesa é o depósito para obtenção em sede de tutela provisória numa ação anulatória de auto de infração. Então, em algumas situações, haverá o pagamento antecipado das despesas processuais. Nesse caso, a gratuidade da justiça entra e torna dispensável esse pagamento neste momento. Posteriormente, poderá ser cobrado. Tá? E aí, eu faço o vínculo, a ligação imediata quanto à modulação dos efeitos da gratuidade da justiça. O que seria isso, doutora Renata? O que seria isso, doutor Oswaldo, doutores que estão aqui presentes? Seria justamente a possibilidade de o juiz alterar o valor, a forma ou o momento do cumprimento das despesas processuais. A modulação, então, ela é inspirada no artigo, na própria previsão das leis que tratam do controle concreto, controle abstrato também em algumas situações, né, de constitucionalidade, em que, por imperativo de interesse público, de segurança jurídica, é possível que haja modulação no tempo e no espaço dos efeitos daquela decisão. Ou seja, ela
vai valer a partir de um determinado momento ou vai ser aplicado em um determinado espaço, em um determinado local. A modulação da gratuidade da justiça é justamente isso. Eu tenho a obrigação de fazer o pagamento de determinada despesa processual. Todavia, por um motivo ou outro, eu não tenho condições. Eu peço, então, ao juiz para que ele realize uma das espécies de modulação. A isenção parcial, eu tenho que pagar 3 despesas e aí eu solicito, então, que ele me dê isenção em relação a uma. A isenção remissória, né, em que o juiz, então, ele vai deferir o pagamento apenas de parte daquela despesa processual. E a dispensa diferida, que consiste na situação em que eu, ao invés de fazer o pagamento neste momento, eu vou fazer o pagamento futuramente. Bem, aí isso está previsto lá no artigo 98, né, parágrafo 2º e 3º do CPC. É uma regra que se aplica a nós, a princípio, em determinadas situações. Mas em quais situações? Ou seja, em quais hipóteses é possível a aplicação da modulação dos efeitos da gratuidade da justiça? Por que eu estou fazendo essa indagação, pessoal? Pelo seguinte, porque determinadas despesas são requisitos para o exercício de uma faculdade processual, como o caso dos recursos. Daí, a empresa é condenada em uma obrigação de pagar. Para que ela possa recorrer, ela terá que fazer o preparo recursal, que consiste no depósito recursal e consiste também no pagamento das custas processuais. Eu pergunto, essa empresa não obteve a gratuidade da justiça, mas ela pode então pedir a modulação da gratuidade da justiça? Me parece que não, doutora Denise, doutor Elson, doutora Cássia, me parece que não. Por quê? Porque nestes casos específicos, o depósito recursal e as custas consistem em pressupostos extrínsecos para esse ato processual, que é o recurso. Se se conceder a modulação da gratuidade da justiça nessas situações específicas, nós simplesmente abstrairíamos, nós simplesmente tornaríamos desnecessário esses requisitos, esses pressupostos extrínsecos do recurso. Então, me parece que para a interposição de recurso não é possível a modulação dos efeitos, não é possível a modulação da gratuidade da justiça. Agora, eu trago uma hipótese, doutor Elson. Uma hipótese, doutora Elisângela, Luiz Eduardo. É a seguinte. Lembram que a ADI 5766, ela impugnou 3 dispositivos? Primeiro, a atribuição dos honorários sucumbenciais, dos honorários periciais ao beneficiário da gratuidade da justiça. E nestes 2 casos, o STF entendeu que efetivamente violava a Constituição imputar doutor Guilherme. Doutor Guilherme é um ilustre colega juiz aqui em Itumbiara, extremamente competente, estudioso. O STF entendeu que seria inconstitucional imputar essas 2 despesas. Mas, por outro lado, o STF reconheceu a constitucionalidade do 844, parágrafo 2º, em imputar o pagamento das custas processuais a quem, dando causa a um arquivamento, pretenda renovar o ajuizamento daquela ação. Então, eu, por um motivo ou outro, não compareci na audiência, não justifiquei no prazo de 15 dias que me foi conferido e, consequentemente, se eu quiser efetuar um novo ajuizamento daquela mesma demanda, ou seja, mesmo pedido, mesma causa de pedir, mesmas partes, eu terei que realizar o pagamento das custas relativas ao
processo anterior. E o STF falou, ó, essa regra é constitucional. Mas imaginemos, por exemplo, que eu tenha no meu processo formulado um pedido cujo valor da causa foi de R$100.000. As custas do processo anterior foram de R$2.000. Eu pretendo ajuizar a ação. Eu não compareci por um motivo, compareci para uma entrevista de serviço e não consigo demonstrar, mas eu pretendo ajuizar novamente essa demanda, essa ação. Mas para que eu faça isso, eu vou ter que pagar os R$2.000 daquele processo anterior. Se eu ficasse quieto, não precisaria de fazer esse pagamento. Lembra? Mas como eu pretendo demandar, porque eu entendo que o direito do Dr. Luiz Júnior, então eu vou ter que pagar. Nesse caso específico, me parece sim ser plenamente possível que o reclamante, nessa nova petição, ele venha e formule um requerimento de modulação, no sentido de que as custas sejam pagas apenas ao final deste processo. Vejam só, essa hipótese cumpre o que o 844 está estabelecendo, que é o pagamento das custas relativas ao processo anterior. Mas aí você pode falar, não, mas o 844 fala que essas custas devem ser pagas previamente. Sim, mas é que aí neste caso específico, nesta situação específica, o pagamento das custas vai impedir o acesso ao judiciário. E daí, se eu diferir o pagamento lá para o final, por isso que se chama dispensa diferida, eu estarei viabilizando o acesso ao judiciário e, além disso, eu estarei cumprindo o texto legal. Aline, seja bem-vinda, Aline Schneider. Veja só, pessoal, talvez possa se argumentar, mas olha, isso aí as custas processuais são uma parcela de natureza tributária. Sim, mas o CPC, ele permite esse parcelamento, esse pagamento posterior, essa dispensa diferida. Então, me parece que efetivamente seja possível, nesse caso, haver a modulação dos efeitos da gratuidade da justiça. Bem, evoluindo um pouco, quais são os pressupostos para a concessão da gratuidade da justiça? Nós já falamos alguma vez sobre isso, vocês já ouviram em outras lives, professor Fabiano e diversos outros professores têm falado quais são esses pressupostos. O pressuposto constitucionalmente estabelecido é a carência de recursos para demandar sem prejuízo do sustento pessoal ou da família. Né? A Constituição fala que é a insuficiência de recursos financeiros. Daí, esse é o pressuposto, essa é a previsão constitucional. Mas a dificuldade maior é justamente sabermos como que se demonstra essa insuficiência de recursos. Porque a insuficiência de recursos muitas vezes é uma prova de caráter negativo. E vocês sabem que muitas provas de caráter negativo, especialmente as de caráter negativo genérico, eles não comportam demonstração. Prova impossível. É aquilo que se dá o nome de prova diabólica. Deixa eu só trazer, doutor Juliano e professor Pedro, como vai? Deixa eu só trazer um puxadinho histórico aqui. Nas ordenações filipinas, lá de 1600 e pouco, admitia-se a concessão da gratuidade da justiça, com outro nome lá, àquele que fizesse o juramento de ser pobre. Àquele que fizesse o juramento, olha só que interessante, lá tinha um outro requisito. Aquele que rezasse a oração universal em memória de Dom Diniz. Então nós tínhamos esses dois requisitos. Jurar, fazer a oração universal e, além disso, o juramento de pobreza. Nós temos no primeiro decreto, primeira norma, já no ordenamento jurídico do Brasil independente,
foi em 1891, baixado pelo Instituto dos Advogados do Brasil, que estabelecia a gratuidade da justiça. Nós tivemos uma evolução lá para a Lei 1060. A Lei 1060 afirmou o seguinte, originalmente, que a gratuidade da justiça seria concedida a quem obtivesse um atestado fornecido, doutora Marília, Helena, pelo prefeito. Aí eu estou numa cidade como São Paulo, como Goiânia, como outras. E aí o prefeito tem que expedir um atestado lá de que eu sou pobre. Ou então pela autoridade policial. A autoridade policial, então, é que iria emitir esse atestado. Ou então a autoridade do Ministério do Trabalho, lá a partir da Lei 5584, isso é muito específica a nós. Olha só, gente, que absurdo. Mas mais do que um absurdo em tomarmos o tempo desses três profissionais, a situação de indignidade que o litigante possuía, que ele tinha que bater lá nas portas do prefeito, ou da autoridade policial, ou do Ministério do Trabalho, para obter essa declaração de pobreza. Uma indignidade. Além disso, nós podemos perceber a morosidade, a burocracia, que era isso. Daí, em 1983, pela Lei 7.115, passou-se a admitir como prova declarações de pobreza. Passou-se a admitir. E em 1986, passou-se a admitir, aliás, a legislação foi clara no sentido de que a declaração era válida para os processos cíveis, para os processos. A de 1983 não admitia para os processos criminais, mas a Lei 7.510 de 1986 ampliou para todo tipo de processo. Para todo tipo de processo. Né? Então, a partir de 1986, a declaração no processo de hipossuficiência é absolutamente suficiente, é absolutamente válida. E essa situação perdurou no CPC de 2015, lá no artigo 99. E perdurou também pela súmula 463, inciso 1 do TST. É uma súmula anterior, que ela foi alterada em 2017, anterior ao CPC. Ela foi alterada em 2017 para adequar a redação do inciso 1 à previsão do CPC, no sentido de que a pessoa natural poderia obter a gratuidade da justiça mediante a mera declaração. E aí nós chegamos à CLT. O doutor Guilherme falou o seguinte: não mudou muito. A declaração de pobreza nada mais é do que um juramento de pobreza. Só nos falta exigir a oração. Alguns juízes só não a pedem por desconhecimento. Bem, vejamos só. E o doutor Guilherme tem razão no sentido seguinte: a partir da 13.467, aparentemente teria sido alterado esse panorama jurídico, o Bruno. Por quê? Porque a 13.467 fala que o benefício da gratuidade da justiça será concedido à parte que comprovar insuficiência de recursos para o pagamento de custos do processo. A partir dessa redação, boa parte da doutrina, e vejam, boa parte da jurisprudência, passou a entender que não se admitiria mais uma declaração de hipossuficiência. Não mais se admitiria. Aí eu trago alguns questionamentos para todos vocês, para que a gente possa pensar, possa refletir juntos. O que é uma declaração? Tradicionalmente, a declaração é um ato em benefício próprio, mas ele não vincula terceiros.
Está lá no Código Civil. A partir dessa resposta, Amanda, doutor Jorge, Frederico, a partir dessa identificação, nós poderíamos falar, mas se é assim, essa declaração não é suficiente mesmo. Mas vejam, o ordenamento jurídico ele está repleto de situações em que basta uma declaração. Vocês lembram lá que o advogado poderia declarar que aquelas cópias juntadas no processo eram autênticas? Ele está fazendo algo em benefício dele apenas? Ou em benefício unicamente da parte? Não. Está vinculando, a parte estava vinculando o juízo. Olha um exemplo de que a declaração, ela, a depender da configuração legal, do tratamento que a lei estabelecer, ela pode ter uma outra conotação, um outro alcance. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, não houve revogação da Lei 7.510. Não houve revogação expressa e tampouco existe uma antinomia. Pelo contrário, não existe uma antinomia entre o parágrafo 4º do artigo 790 da CLT, que estabeleceu a obrigação, o dever de demonstrar a hipossuficiência, a insuficiência dos recursos, e a 7.510. Por que eu falo que não existe essa antinomia? Pelo seguinte, quando o parágrafo 4º fala o beneficiário da gratuidade da justiça será concedida a parte que comprovar a insuficiência de recursos, está falando o seguinte, você será beneficiário desde que você comprove. Mas excluiu algum meio de prova? Gabriela, não excluiu nenhum meio de prova, doutor Guilherme, doutor Elcio, doutor Elisângela, pessoal. Não excluiu. Eu desafio qualquer um a ir na CLT e encontrará onde que a CLT excluiu a possibilidade de demonstração da incapacidade financeira por meio em sua redação. Não estabeleceu. Ora, se não estabeleceu essa vedação, eu, intérprete, não posso, então, criá-la. Não posso criá-la, uma vez que nós temos uma previsão legal de que a declaração de hipossuficiência basta para o reconhecimento da gratuidade da justiça. É isso mesmo, doutora Luzinete. A declaração é uma presunção. É uma presunção de caráter relativo, tá? Talvez alguém possa falar, não, mas as declarações, elas não podem ser, essa declaração de hipossuficiência não pode ser admitida, porque a falsidade dela importaria uma consequência penal. Uma falsa declaração, não. E aí, consequentemente, um crime. Não existe isso. O STJ tem posicionamento expresso no sentido de que a eventual falsidade da declaração não importa em uma incursão penal, não configura crime, uma vez que a própria legislação, Daniel, estabelece quais são as consequências pela falsa declaração. É a não concessão da gratuidade, ou é a revogação da gratuidade, e aí, neste caso, a condenação ao pagamento em até 10 vezes das despesas que deixaram de ser pagas em razão da concessão do reconhecimento da gratuidade da justiça. Bem, voltando ainda à questão inicial, né? O TST, por meio da SDI, agora, dia 7 de outubro, nos embargos em recurso de revista 415, estabeleceu a validade da declaração, a suficiência dessa declaração de pobreza. Então, me parece que no órgão uniformizador da jurisprudência trabalhista, que é a SDI, isso já está
definido. É lógico que nós tivemos ali votos vencidos. Foram 4 ministros que votaram vencido quanto a esse tema. Por quê? Umas 2 ou 3 turmas anteriormente entendiam que a declaração não era suficiente. Entendiam que deveria haver uma demonstração cabal da sua incapacidade financeira. Daí a SDI, olha só, Dr. Guilherme, lá de Pernambuco, né? Vitória de Santo Antão, seja bem-vinda. Ana Luísa, seja bem-vinda. Mas aí a SDI então definiu quanto a isso. E ainda que não seja em um precedente de caráter vinculante, me parece que essa manifestação da SDI deve se espraiar sobre os demais órgãos jurisdicionais. Bem, a partir da suficiência da declaração de pobreza, nós podemos fixar então alguns parâmetros para o reconhecimento da gratuidade da justiça. O primeiro parâmetro seria uma presunção de pobreza para aquele que recebe até 40% do teto da Previdência. E isso foi o que a Lei 13.467 estabeleceu, né? Aquele que recebe até 40% do teto da Previdência presume-se pobre. Tá, mas e se durante o contrato eu tive um salário extremamente elevado? Se no curso do processo, depois que eu iniciei o processo, eu obtive um emprego com um salário elevado. Se na rescisão contratual eu aderi ao PDV, eu estou desempregado agora, mas eu aderi ao PDV e recebi o quê? Sei lá, 500 mil, 700 mil, 1 milhão, ou 1.302.000, como aconteceu em uma determinada situação. Nesse caso, a minha renda atual é 0. Mas é possível que a outra parte fale, apesar de ele ter uma renda que não ultrapassa esse limite, ele tem condições financeiras. Daí o juiz pode conceder de ofício, porque nós temos essa presunção, mas é uma presunção relativa. A declaração, professor Leandro, seja bem-vindo, a declaração de hipossuficiência importa em uma presunção de incapacidade financeira. Importa em uma presunção. Mas é igualmente uma presunção relativa. Cabe a outra parte demonstrar que eu tenho capacidade. Tá? Aí nós poderíamos fixar um terceiro parâmetro, não fixar, sugerir um terceiro parâmetro. Caso a pessoa receba, Dr. Elson, fique inteiramente à vontade, foi um prazer recebê-lo. Se a pessoa receber, por exemplo, mais do que 2 vezes o teto da Previdência, que para a CLT, em 2 momentos, seria um empregado hipersuficiente, talvez neste caso específico, possa diminuir a quantidade de prova a ser produzido para afastar a presunção de veracidade da declaração. Então, o que eu estou trazendo? 3 faixas. Na primeira é uma presunção, quando a pessoa recebe até 40% do salário do teto da Previdência, o juiz pode conceder de ofício nesse caso. Tá? Admite prova em contrário, lógico que é uma presunção relativa. A segunda faixa é aquele que recebe valor acima, até 2 vezes o teto da Previdência e realiza a declaração. Cabe prova em contrário? Cabe, mas devem ser provas robustas. E uma terceira faixa, que a pessoa faz a declaração de hipossuficiência, mas tem um valor superior a 2 tetos da Previdência. Aí, a prova que deve ser produzida pela contraparte pode ser uma prova menos robusta. Eu tenho proposto essa compreensão, eu não sei se isso encontraria guarida na doutrina e na jurisprudência, e também não sei quanto aos reflexos ainda dessa distinção. O professor Guilherme, ele faz uma objeção quando eu mencionei
que a declaração seria suficiente. Segundo o professor Guilherme, pelo que eu pude entender aqui, como a CLT tem uma regra própria, não poderíamos admitir a 7510. E efetivamente nós temos uma regra própria, está absolutamente com razão, professor Guilherme. O parágrafo 4º, ele fala, ó, tem que comprovar a insuficiência. Mas aí, essa é a leitura que eu faço, e eu acho que também o TST o fez, é de que não há uma expressa vedação ao uso da declaração. Tá? Não há. Então, nós podemos, neste caso, utilizar esse meio de prova. E ainda que houvesse essa expressa previsão, me parece que talvez isso esbarraria na questão da inconstitucionalidade. É aquilo que o ministro Alexandre Agra Belmonte, em julgados já de, agora meados de 2021, no sentido, olha, nós não podemos tratar de forma mais rigorosa o litigante no processo do trabalho. Ou eles são tratados de forma igual, ou então nós devemos conferir um tratamento mais protetivo ao litigante no processo do trabalho, à medida em que ele é o hipossuficiente da relação jurídica de direito material por via de regra, e aquilo que o saudoso professor, ministro do TST, José Luciano Castilho Pereira, falava. Essa hipossuficiência no plano fático da relação material deve se projetar em algumas circunstâncias no processo. E uma delas, me parece que é justamente quanto à gratuidade da justiça. Né? Bem, nós podemos talvez evoluir no sentido de que evoluir a nossa exposição no sentido de que essa declaração, porém, somente é válida em favor da pessoa natural, né? A pessoa jurídica não será beneficiada ou não terá esse elemento probatório. Isso está muito vinculado à própria noção da gratuidade da justiça, que diz respeito à necessidade, ao não prejuízo ao sustento próprio e da família. Então, a princípio, a pessoa jurídica não goza da gratuidade da justiça pela simples declaração. Pela simples declaração. Tem que demonstrar. Como que ela vai demonstrar? Juntando, por exemplo, a certidões de débitos, certidões negativas? Não me parece que seja esse o elemento probatório, à medida em que isso revela apenas que ela não efetuou o pagamento. Mas, por exemplo, um balanço. Né? Eu acabei de ver um julgado do TST no sentido de que a pessoa é em recuperação judicial, que por si só não confere a gratuidade da justiça, mas ela juntou o balanço de um determinado ano, que foi justamente o ano do início do processo trabalhista, em que demonstrou-se um resultado negativo de 18 milhões de reais. Então, essa é uma situação muito clara de demonstração da sua incapacidade financeira, né? Da sua incapacidade financeira. E ainda nesta linha, o STJ entendeu que o MEI, o microempreendedor individual, também poderá obter a gratuidade da justiça mediante uma declaração. Por quê? Porque a concessão da personalidade jurídica ali é apenas para efeitos negociais, apenas para que possa se beneficiar de um determinado tratamento legislativo conferido também às pessoas jurídicas. Na essência, o MEI, a empresa individual, é uma pessoa natural. Na essência, é exatamente isso. Daí, o MEI e o empresário individual se beneficiarão bastando a
declaração. E aí eu vi o Dr. Tony aqui, eu chamo a atenção ao seguinte. E o sindicato? O sindicato é uma pessoa jurídica. Daí, a partir da regra estabelecida no CPC, tem que demonstrar a sua incapacidade financeira. Todavia, existem argumentos no sentido de que, se o sindicato estiver atuando em substituição processual e os substituídos fizerem jus à gratuidade da justiça, também o sindicato, neste processo, gozaria da gratuidade da justiça mediante a juntada dessas declarações. Apesar de ser um argumento extremamente convincente, extremamente adequado, uma vez que nessa situação específica, o sindicato está ali, mas na essência estão os substituídos, que eles sim carecem dessa proteção. Apesar disto, a jurisprudência do TST é no sentido de que não se confere a gratuidade da justiça pela mera declaração neste caso, né? Há ministros do TST no sentido de que entendem que seria o caso da concessão, mas o entendimento majoritário lá no âmbito do TST é de que não seria possível mesmo, né? Nós não devemos esquecer que, para o advogado requerer a gratuidade da justiça, o Dr. Oswaldo, por exemplo, em nome do cliente, ele terá que ter um poder especial. Daí a importância de a parte ou a outra parte analisar se lá no instrumento procuratório consta a cláusula de poderes especiais para o requerimento da gratuidade da justiça. Se não houver esse poder especial, aquele advogado não pode formular esse requerimento. Tá, mas aí ele fez o requerimento sem conter aquela cláusula de poder especial. Como que faz? O juiz já vai indeferir de plano? Não. Neste caso, cabe ao juiz intimar aquela parte para regularizar e, no prazo fixado pelo juiz, constar aquele poder especial. Não pode o juiz de plano indeferir. Pessoal, é interessante. E isso que eu trouxe para vocês agora me traz à mente um outro tema, que isso daria em seja uma live bem específica somente sobre isso. O juiz, ele não pode indeferir a gratuidade da justiça de ofício, a não ser que haja elementos ali no processo. Elementos no processo, tá? Fora aquele princípio da conexão em que o juiz pode verificar o que acontece no mundo externo e trazer para o processo, o princípio muito típico do processo eletrônico, não se aplica neste caso. Não se aplica, tá? Agora, se houver elementos no processo, um exemplo que lá na Justiça Estadual, na Justiça Comum, pessoa ajuiza uma ação revisional de um financiamento de um veículo de alto luxo e pede a tutela, a gratuidade da justiça. Veja, não me parece que nesse caso específico aquela pessoa seja pobre, não tenha condições financeiras. Por quê? Para adquirir o bem tinha condições, agora para poder fazer a revisão não tem condições. Então esse é um exemplo que a doutrina e a jurisprudência traz. Tá? Mas por quê? Porque está no processo. Se estiver no processo, o juiz pode sim, então, não conceder ou revogar a gratuidade da justiça. Agora, se não tiver nenhum elemento no processo, é necessário que haja a provocação pela outra parte, pela parte interessada. Tá? Como eu disse, esse é um tema que às vezes demandaria uma outra live muito exclusiva. Talvez a gente faça. Mas eu vou responder ao Dr. Oswaldo aqui. O Dr. Oswaldo falou,
seria possível um acordo em que o autor seja sucumbente na perícia e atribuir os honorários à União. Isto, pessoal, é mais comum do que a gente imagina, ao menos esta pretensão, ao menos essa intenção, né? A parte formula o pedido algum pedido que exija a realização da perícia, o juiz determina a realização da perícia. E aí depois foi feita a perícia, constatou-se que não tinha insalubridade, não tinha periculosidade, não houve incapacitação. Na audiência, chega a um acordo e uma das cláusulas é atribuir os honorários periciais à União, no pressuposto de que aquela parte é beneficiária da gratuidade da justiça. Bem, o nosso regional aqui consta, inclusive, lá no seu provimento geral, esta impossibilidade, no que me parece que é a opção correta. Por quê? A gente não pode lembrar, Marcelo, Kênia, que a transação, o acordo, é um contrato. Está regulado no capítulo dos contratos. Daí, o contrato nós devemos recordar lá da teoria geral dos contratos, ele tem um princípio que é o princípio que estabelece a vinculação exclusivamente aos contratantes. Doutor Eduardo, o acordo, a transação vincula apenas aqueles que participaram da transação, daquele acordo. Lembram que quando nós temos uma hipótese de terceirização, e aí o reclamante quer fazer o acordo com a sua empregadora, prestadora de serviços, Stefânia, e a tomadora dos serviços não concorda com os termos daquele acordo, eu não posso homologar aquele acordo e depois definir qual é a responsabilidade da tomadora. Se eu fizesse isso, como antigamente fazíamos, eu tenho que excluir o tomador, porque ele não pode se obrigar a esses termos do acordo. Da mesma forma, neste caso em que é realizado o trabalho pericial e as partes então querem atribuir os honorários periciais para a União. A União não se vincula aos termos do acordo enquanto um terceiro. A União será a pessoa estranha a essa transação. Então, doutor Oswaldo, pessoal, não é possível, na transação, estabelecer os honorários a cargo da União, sob o pressuposto de que o reclamante seria beneficiário da gratuidade da justiça. Se acontecer isso, nós vamos ter potenciais consequências. Porque eu vou oficiar para a União para ela fazer o pagamento, ela fala, opa, eu não participei dessa transação, então não tenho que fazer o pagamento. Eu, juiz, não posso. E quando eu falo em juiz, acabou de entrar o doutor Vinícius Abreu, competente juiz aqui também em Tumbiara, obrigado, tá, pelo prestígio. Eu, juiz, não posso imputar a responsabilidade, que é ou do reclamante ou da reclamada, à União, porque nesse caso a União é uma terceira. Não posso. Daí, o perito de posse desse ofício vai lá na União, eu quero receber, ele não vai receber. Ele vai ajuizar uma ação lá na Justiça Federal. A Justiça Federal às vezes pode reconhecer a incompetência, ou então pode falar isso que eu estou afirmando para vocês. O que vai acontecer? Aquele perito que prestou o serviço vai ficar sem receber. E veja só, ele não pode depois voltar-se contra o reclamante ou contra a reclamada. Por quê? Porque já houve a formação da coisa julgada naquele processo. Daí, em situações assim, o que eu faço? Eu recuso a homologação do acordo se as partes não definirem a quem delas será a responsabilidade pelos honorários periciais. A gratuidade da justiça, pessoal, ela deve ser ampla. Ela deve
contar com facilitações na sua obtenção, na sua concretização e no seu alcance. Por outro lado, nós não podemos incorrer em situações como essas de violar o artigo 840 do Código Civil, que fala que a transação é um contrato. O professor Guilherme menciona que é exatamente o caso das parcelas previdenciárias depois de reconhecidas. Depois de reconhecidas, não pode haver a simples dispensa. O que o TST tem admitido é, eventualmente, uma redução proporcional vinculado ao valor do acordo. Se a sentença reconheceu 100 de parcelas salariais e, consequentemente, contribuição previdenciária tendo 100 como base de cálculo, faz-se um acordo por 50, as contribuições previdenciárias serão calculadas sobre 50, é uma redução proporcional. Mas, depois de reconhecidas, elas não poderão ser simplesmente excluídas. É lógico que antes do trânsito em julgado, poderá haver a transação e a definição acerca da natureza jurídica daquelas parcelas, né? Mas, depois da definição, então não pode mais. Isso mesmo, doutora Mércia, o perito ficaria no prejuízo, ele não participou do acordo, isso é injusto. Então, veja só, repetindo, não se pode atribuir à União. Pessoal, a conversa com vocês é sempre muito prazerosa, muito gostosa e flui assim, ó, numa dinamicidade, numa rapidez que a gente nem percebe. Nós já estamos, então, esgotando o nosso prazo. Eu fiquei extremamente feliz pela presença de todos vocês. Procurei responder a algumas das questões. Se vocês tiverem questões sobre esse tema, o tema dos honorários advocatícios, podem me enviar, que aí depois eu faço uma live específica, dependendo da quantidade, então eu respondo de forma direta, tá? É sempre um prazer eu poder discutir com vocês temas tão importantes para o judiciário e também para vocês, advogados que atuam no processo do trabalho, tá? É sempre uma oportunidade de estar aqui, é uma oportunidade de aprender com vocês, é uma oportunidade de a gente dividir discussões, dividir dúvidas e cada um de nós acrescentar um pouco mais do nosso conhecimento. Fico extremamente grato a todos pela presença. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Uma boa noite.